Feliz Natal para todos, não é? A gente já está aí começando os enfeites de Natal, já estamos falando em campanhas de Natal e vou começar hoje uma série de mensagens natalinas já, preparando já os nossos corações para essa grande celebração. São as duas celebrações mais importantes do mundo cristão, que é a Semana da Paixão de Cristo, paixão, morte e ressurreição, e a celebração do Natal. No cristianismo antigo, antes da Reforma Protestante, no cristianismo desde os primeiros séculos até meados do século XVI, o calendário litúrgico da igreja começava sempre com o Natal e terminava com o Natal do ano seguinte, tendo aí no meio a Semana Santa, e eram sempre as duas celebrações centrais. Você comemorava o nascimento de Cristo e depois celebrava a morte, a ressurreição de Cristo. E todo o calendário litúrgico da igreja se montava em cima dessas duas grandes datas. Com o protestantismo, um pouco disso se perdeu, mas de certa forma, nós continuamos celebrando com muita intensidade essas duas datas. Mas eu já tenho dito aqui algumas vezes que essas datas são simbólicas, não são as datas em si que nós comemoramos, mas o que elas significam. E o que elas devem significar para a nossa visão de fé, para a nossa visão de evangelho, para a nossa visão de reino. Quando celebramos o Natal tem em si uma série de outras mensagens, uma série de outras insinuações, uma série de outras sugestões, para que nós aprendamos o que o Natal, em todas essas dimensões, pode nos ensinar. Essa série de mensagens que preparei para refletirmos sobre o Natal, vai se basear na palavra do anjo aos pastores de Belém. Nós vamos falar sobre aquela palavra, sobre aquele discurso que o anjo fez. Vocês conhecem bem a cena, os pastores cuidando de seus rebanhos, nos campos afastados da periferia de Belém, longe do centro, nas áreas rurais, nas áreas agrícolas, nas áreas pastoris. E para essas pessoas, então, aparece um anjo dizendo que Jesus havia nascido, como nós vamos ler aqui, depois aquele coral de anjos cantando, e eles partem e vão a Belém, e lá encontram Maria com o seu filho que acabara de nascer. Nesta série de mensagens, eu quero refletir com vocês sobre o Natal da boa notícia, ou o Natal das boas notícias. A celebração do Natal, ela traz para a gente uma série de boas novas, uma série de boas notícias. Aliás, a palavra do anjo começa dizendo isso. Eu trago a vocês uma boa notícia. Se a gente se lembra que boa notícia é a palavra evangelho, o que o anjo falou foi: eu trago a vocês o evangelho. Eu trago a vocês uma notícia feliz, eu trago a vocês uma notícia boa. E aí ele fala sobre o nascimento de Cristo. E, de certa forma, está ali embutido tudo que o nascimento de Cristo significa, em termos de todos os sentidos. Para a nossa vida cristã, para o nosso convívio, para a nossa participação na sociedade, para a nossa visão de sociedade, para a nossa visão de reino. Então, são essas coisas que eu quero desdobrar com vocês, a partir, então, das palavras do anjo. O texto de Lucas, capítulo 2, ele, a partir do verso 10, nesse trecho específico, está escrito o seguinte: mas o anjo lhes disse aos pastores no campo: não tenham medo, estou trazendo
boas notícias de grande alegria para vocês. Boas notícias de grande alegria, eu vou, numa outra mensagem, explicar melhor isso, mas boas notícias de grande alegria, na verdade, é um superlativo grego. Porque boa notícia já é notícia de alegria, não existe boa notícia que traz tristeza. Mas o imperativo, o superlativo grego aí, seria, ao pé da letra, traduzido como se fosse assim: trago para vocês notícias alegríssimas, boasíssimas, vamos dizer assim, né? Que são de grande alegria, são notícias boas. E aí ele continua: hoje, para vocês e para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Não vão encontrá-lo num palácio, não vão encontrá-lo na sede de um governo, não vão encontrá-lo num escritório central, não vão encontrá-lo na matriz de uma grande empresa. Vocês vão encontrar o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, que era onde os animais comiam, onde era colocado o pasto dos animais para comerem. Essa foi a mensagem do anjo. Depois aparece aquela grande multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Mas o que nos interessa nessa série de mensagens é esse conteúdo que o anjo diz aqui. Bom, o que eu quero fazer hoje é uma contextualização. Esses textos precisam ser contextualizados. A gente não entende um texto bíblico se a gente não contextualizar, principalmente historicamente. Se a gente quiser entender o que é um texto bíblico, tem que localizar historicamente por que ele foi escrito. Senão não tem como entender. Os autores estão mortos. O que a gente faz quando estuda um texto bíblico é tentar uma conversa com os mortos. A gente pergunta para o autor aqui: o que você quis dizer aqui? E aí a gente tem que ir atrás. Em que tempo ele estava, em que momento ele estava, por que ele escreveu aquilo, para quem que ele escreveu aquilo. Não tem como interpretar um texto bíblico sem historizar o texto, sem ver o contexto histórico do momento em que aquele texto foi escrito. Então, para a gente compreender bem por que esse texto foi escrito, por que Lucas resolveu colocar isso lá, a gente tem que entender bem o que estava acontecendo no momento em que Lucas escreve, porque nenhum escritor escreve fora do seu tempo, escreve dentro do seu tempo e escreve para os leitores do seu tempo. Lucas nem desconfiava, nós estamos falando do século I. O Evangelho de Lucas deve ter sido escrito aí por volta do ano 55, 60, ou um pouco mais adiante. Isso quer dizer, pelo menos 40 anos depois da morte e de ressurreição de Cristo. Já é um outro momento. E no momento em que Lucas está escrevendo isso, estão acontecendo várias coisas. Ele em nenhum momento desconfiou que o texto dele ia ser lido 2000 anos depois. Nem passava isso pela cabeça dele. Ele ia achar até loucura. Se dissessem para ele: olha, cuidado com o que você vai escrever aí, que daqui 2000 anos vão estar lendo isso. Ele não ia saber escrever nada. O que eu vou escrever que daqui 2000 anos ainda vão ler? Então ele estava escrevendo para as pessoas do seu tempo, ele não estava escrevendo para a gente. O que ele escreve é para as pessoas do seu tempo. Então a gente tem que entender o que ele quis dizer para as pessoas do seu tempo, o que estava acontecendo ali, para depois aplicar para a gente. O que aquele texto significava para eles e o que pode significar para a gente. Mas essa aplicação é um trabalho nosso. Lucas não estava preocupado com isso. Então nós vamos a Lucas. Vamos perguntar para Lucas o que é que estava acontecendo ali, por que ele escreve isso. Bom, esses textos que nós chamamos de textos de natividade, ou do nascimento de Cristo, só estão em Mateus e Lucas. Marcos não tem isso. Marcos já começa dizendo que o Filho de Deus veio ao mundo, fala um pouco de João Batista e já bota Jesus sendo batizado, tentado e começando seu ministério. Não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Não era o objetivo de Marcos falar sobre isso. Não precisava falar sobre isso. João também não fala nada disso. João diz que a palavra se encarnou, se fez carne,
e já começa a contar o que Jesus Cristo falava e fez. Então, ele não fala do nascimento de Cristo, não era uma preocupação de João. Ele não teve necessidade de falar disso. Seu objetivo era outro. Mas quando você chega em Mateus e em Lucas, você tem aqui 2 evangelistas que se preocuparam em falar do nascimento de Jesus. E cada um contou de um jeito. Não são narrativas iguais, são narrativas diferentes. Porque cada um tinha um objetivo diferente. Mateus tinha um objetivo diferente de Lucas. Lucas tinha um objetivo diferente de Mateus. Como eu disse a vocês, esses evangelhos já estavam sendo escritos pelo menos 30 anos depois de Cristo. A partir dos anos 50, 55. Então, o que você tinha ali era já uma consciência daqueles primeiros cristãos que Jesus não era só uma pessoa comum, que Jesus era o Filho de Deus. E porque já se falava muito que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus já tinha ressuscitado, esses evangelistas começaram a ter a preocupação de pegar aquelas histórias que foram contadas ao longo desses 30 anos e que não tinham ainda sido escritas, de escrevê-las. Porque eram histórias que se referiam ao nascimento singular, diferente de Jesus. E por que escrevem de maneira diferente? Escrevem de maneira diferente, como eu disse, porque cada um tinha um público. A comunidade para a qual Mateus escreveu era uma, a comunidade para a qual Lucas escreveu era outra. Muito diferentes. Por isso os escritos são diferentes. Por exemplo, Mateus escreve para uma comunidade judaica. Judeus que tinham transitado para a fé cristã e que agora criam que Jesus era aquele Messias que tinha sido prometido. Era uma comunidade de judeus. Por isso que no livro de Mateus você encontra tantas referências aos profetas. Toda hora Mateus está voltando dizendo, como dizia o profeta tal. Lucas escreve para uma comunidade de gentios, de não-judeus, romanos e gregos, que tinham aderido à fé cristã, mas sem a tradição judaica. Eram gentios, eram não-judeus, eram romanos e gregos. Então, ele não tem a necessidade de falar dos profetas, porque eles nem conheciam os profetas. Raramente Lucas cita um profeta. Mas o público leitor dele não estava interessado no que os profetas falaram, porque não eram judeus. Então, ele conta sobre Jesus de uma outra maneira diferente. Mateus, por exemplo, que estava escrevendo sobre o nascimento de Jesus aos judeus, a árvore genealógica de Jesus começa em Abraão. Ele vem de Abraão para frente. Por quê? Porque os judeus acreditavam que Abraão tinha sido o seu patriarca maior, que de Abraão eles descendiam. Então a árvore genealógica de Jesus vem de Abraão para frente. A árvore genealógica de Lucas vem de Adão. Porque Abraão foi o pai dos judeus, Adão foi o pai da humanidade. Então, Lucas estava interessado não em ligar Jesus aos judeus, porque ele não estava escrevendo a judeus. Estava interessado em ligar Jesus a todos, a toda a humanidade. Então, a árvore genealógica tem como símbolo maior do seu início ali Adão. Moisés, por que Moisés queria mostrar, Mateus, porque Mateus queria mostrar que Jesus era aquele profeta prometido que seria maior do que Moisés e que tinha uma grande identidade com Moisés, porque estava escrevendo para judeus. Na narrativa do nascimento de Jesus, tem uma cena que liga Jesus diretamente a Moisés. Qual é? Assim como o faraó tinha mandado matar as crianças, lembram disso? Na narrativa de Mateus acontece algo semelhante.
Herodes também manda matar as crianças. E assim como Moisés tinha sido liberto daquela perseguição, Jesus foi, de certa forma, também salvo daquela. Foi a maneira de Mateus vincular Jesus com Moisés, como o Mateus também fala que o sermão foi no monte, quando ele reinterpreta a lei, como Moisés subiu no monte para receber a lei, Jesus também sobe no monte. Lucas não fala isso, Lucas inclusive diz que ele estava numa planície falando. Mas Mateus queria fazer essas ligações. Mateus não conta sobre a hospedaria cheia, sobre a manjedoura, é Lucas que conta. Porque Lucas queria ligar Jesus aos pobres, aos fracos, aos oprimidos. Então, quem recebe a notícia do nascimento de Jesus não são reis magos, como em Mateus acontece. São pastores no campo. São os mais simples, são os marginalizados. Esses é que recebem a notícia de Jesus. Porque esse foi o objetivo de Lucas. Vincular Jesus com essas pessoas mais carentes, mais necessitadas, mais desprezadas pela sociedade. Lucas faz isso direto. Na parábola, quem ajuda o homem ferido é um samaritano, não é um judeu. É um homem odiado pelos judeus. O 10º leproso que volta para agradecer não era judeu, era gentio. Quem encanta Jesus não são os fariseus com suas ofertas, é a viúva pobre. Então, Lucas mostra bem como é que Jesus estava muito vinculado a esses mais sofridos, a esses mais oprimidos, a esses mais marginalizados. Em Lucas, quem sustenta Jesus e seus apóstolos são as mulheres. Imagine isso, numa sociedade patriarcal como eram os judeus, o evangelista dizer que quem sustentava Jesus e os apóstolos eram as mulheres. Ele chega a dar, inclusive, o nome das mulheres. Porque Lucas tinha esse objetivo de realçar esses grupos mais desprezados, esses grupos esquecidos. Então, as narrativas do nascimento de Cristo seguem essa mesma tendência de que, em Mateus, você encontra uma certa narrativa com certas ênfases, e em Lucas você encontra uma outra narrativa com outras ênfases. Então, vamos esquecer Mateus e vamos pensar em Lucas, que é o texto com o qual nós estamos trabalhando, nesse contexto, tá bem? Lucas quer vincular Jesus com os mais sofridos, Lucas quer vincular Jesus com os mais esquecidos, Lucas quer vincular Jesus com os mais marginalizados, e os anjos aparecem então aos pastores. A mensagem do anjo, no seu formato, tem também um objetivo. Ali a gente encontra duas coisas. A primeira, uma referência ao local do nascimento de Jesus, Belém. Mateus não fala sobre isso. Lucas fala sobre o local do nascimento de Jesus. Nesse local do nascimento de Jesus, em Belém, foi a cidade onde, esse local foi a cidade onde morreu Raquel. Que era, naquele tempo de Raquel, que era uma das matriarcas do povo de Israel, era chamado de Efrata. Por isso que em algumas versões você encontra lá, Belém Efrata, muito especialmente Miqueias falando sobre isso. Antigamente chamado de Efrata ou Éfrata, essas pronúncias são bem relativas. Efrata ou Éfrata, que depois veio a se chamar Belém. Esse foi o local ao qual Miqueias se referiu no capítulo 5, dizendo, olha, de Belém, de Efrata ou Éfrata, virá alguém que vai libertar Jerusalém, que vai libertar Sião. Isso é um texto que se refere ao período babilônico, quando eles iam voltar do exílio. O que Miqueias fala é de um líder que ia ajudar Jerusalém na sua reconstrução. Esse texto é usado por Mateus, quando fala que o mesmo local ia nascer agora o rei de Israel. E Lucas está se referindo a essa cidade
desprezada, esquecida. Belém era uma cidade esquecida. Aliás, Jesus veio de 2 cidades esquecidas. Ele nasce em Belém, que era uma cidade esquecida, e é criado em Nazaré, que era outra cidade esquecida. A gente lembra bem de Natanael dizendo: o que é que tem de bom lá em Nazaré? Nazaré era o confim do confim. Uma cidadela lá às margens do lago da Galiléia. A Galiléia já era uma região desprezada pelo sul, a Zona Sul sempre desprezando a Zona Norte. Na Zona Sul você tinha Jerusalém, você tinha Judá, você tinha os sacerdotes, você tinha a classe dominante, você tinha a elite do judaísmo. E Galiléia era desprezada. Era um lugar rural, de campo, de pastores, de agricultores, de plantadores, e desprezavam. Agora, num local desprezado desse, de repente vem de lá uma pessoa de uma cidade mais desprezada ainda, mais esquecida ainda, que era Nazaré. Era o desprezível dentro do desprezível. É para isso aí que Lucas se volta, para Belém. Agora, o anjo faz uma declaração que não veio do nada, veio sim de um contexto muito significativo. No calendário romano, o aniversário de César era comemorado com grande pompa. E havia um decreto que havia dito o seguinte: no dia tal, nasceu o nosso Deus, o Salvador do mundo, César Augusto. Era isso que dizia o decreto romano. E ainda acrescentava dizendo: essa é uma boa notícia para o mundo. Então o decreto romano dizia: no dia tal, nós comemoramos o nascimento do nosso Deus, porque o imperador romano era uma espécie de divindade. Nós comemoramos o nascimento do nosso Deus, que é o Salvador do mundo, porque se acreditava que o imperador de Roma ia resolver o problema de todo mundo, de toda a civilização então. E ainda acrescenta dizendo: isso é um evangelho para todos. Isso é uma boa notícia para todos, o nascimento do imperador. O aniversário de nascimento do imperador. Nesses mesmos moldes está a palavra do anjo. Se você ler lá o que o anjo está dizendo, está nos mesmos moldes do decreto romano. O anjo está dizendo: olha, a boa nova não é o nascimento de César. A boa nova é o nascimento de Cristo. O Salvador não é César. O Salvador é Cristo. Aí quando eu ouço as pessoas dizerem que Bíblia não tem nada a ver com mensagem política, eu fico rindo por dentro, porque tem tudo a ver. A Bíblia tem uma mensagem política por trás, nas entrelinhas, do início ao fim. Isso aqui é uma crítica explícita ao domínio de Roma, ao domínio de César. Imaginem, um mundo dominado por Roma, onde o imperador é considerado um deus, e vem lá um grupo de cristãos dizendo: não, o nosso Deus não é César. Nós comemoramos outro Deus, nós comemoramos outro Salvador. A boa nova para a gente não é César, a boa nova para a gente é Cristo. Imaginem o impacto disso. Imaginem o impacto político disso. A mesma coisa que se deu, por exemplo, naquele caso de exorcismo, quando Jesus pergunta ao possuído: como é teu nome? Lembram disso? E ele responde o quê? Meu nome é Legião. Legião era o batalhão romano. Legião era o nome que se dava ao batalhão romano. Era como se hoje você entrasse numa comunidade dessas, que ora é dominada pela milícia, ora é dominada pelo tráfico, e só quem mora lá sabe a desgraça e o inferno que é isso. E fosse fazer um exorcismo lá,
e Cristo lá fazendo exorcismo, perguntasse para a pessoa, como é teu nome? E o demônio respondesse, milícia. Ou então respondesse, tráfico. Porque qual é a mensagem? A mensagem lá é o seguinte, assim como a legião de romanos está oprimindo vocês, eu venho libertar vocês dessa opressão. O objeto da opressão é demoníaco. O objeto da opressão é diabólico. Então, quando Jesus expulsa aquela legião, expulsa o símbolo da opressão, que era Roma, expulsa o símbolo da opressão, o demônio, o diabólico é a opressão. E quando Jesus expulsa, vocês lembram do texto? Eu sei que vocês leram, vocês são estudiosos da Bíblia. Vai para onde aquela legião? Para os 500 porcos. E os porcos ficam endoidecidos com aquele negócio e se jogam num abismo, né? Depois Jesus é expulso do lugar, é óbvio que é expulso. Quem deve ter começado esse movimento de expulsão foi o dono dos porcos. Sem dúvida. Sem dúvida. É só se colocar no lugar do dono dos porcos. Você tem 500 porcos. E Jesus faz uma expulsão de demônio e joga os demônios para cima dos seus porcos. E você perde 500 porcos. Você vai expulsar esse camarada da sua cidade. No mínimo vai fazer um movimento para prender esse camarada que matou 500 porcos seus. Bom, ele foi rapidamente expulso do lugar. Teve que fugir de lá. Mas então, é a mesma figuração aqui, tá bem? O anjo está dizendo para eles, a boa nova não é o nascimento de César. A boa nova não é o aniversário de César. O Salvador do mundo não é César. É Cristo, é do nascimento de Cristo que nós estamos falando, estamos celebrando o nascimento de Cristo. E aí ele completa. Tem tudo a ver com o contexto da mensagem de Lucas, que estava vinculando Jesus a esses mais pobres e mais esquecidos. Ele diz, e ele não está num palácio, não. Ele está numa estrebaria. Ele está numa manjedoura. É lá onde os animais comem, que vocês vão encontrá-lo envolto em panos. Em cima do feno e envolto em panos. Essa era a boa notícia. E aí fala de não tenham medo, é uma boa notícia que tem a ver com nossos medos e nossas inseguranças. E aí fala de grande alegria, é uma boa notícia que tem a ver com o nosso sentimento de alegria. Meu Deus, como a gente tem perdido rapidamente o sentimento de alegria. Estão tomando conta do nosso coração os sentimentos de vingança, os sentimentos de ressentimento, os sentimentos de raiva, os sentimentos de intolerância. E a gente está perdendo a alegria. Esse texto fala da boa notícia como alegria, recuperação da alegria. Esse texto fala de Jesus nascendo entre o povo, Jesus nascendo entre nós. Esse texto fala de Jesus encarnado, assumindo a nossa humanidade, se identificando conosco. Esse texto fala uma série de coisas. E é sobre essa série de coisas que eu quero conversar com vocês ao longo dessas nossas mensagens. Mas o contexto principal é esse também. Esse anúncio do anjo não está lá só para enfeitar. Esse anúncio do anjo a quem foi feito tem um motivo, tem um contexto, tem um objetivo. Esse anúncio do anjo também está falando não só aos leitores de Lucas, mas também, embora Lucas não soubesse disso, nem imaginava isso. E por isso é palavra de Deus, porque transcende o que o autor escreveu. Esse texto de Lucas está falando também a nós. E eu queria terminar com um desafio a você,
que é isso, vamos refletir seriamente sobre o que significa o nascimento de Jesus, em todo esse contexto que o texto de Lucas nos sugere, para que o Natal tenha um significado mais profundo para a gente. Que o Natal não se restrinja só a um encontro familiar, a uma mesa cheia de coisas, a uma troca de presentes, a uma árvore de Natal bem enfeitada, a musicais na igreja. Vamos refletir profundamente sobre o que Lucas está dizendo aqui a respeito do nascimento de Cristo, para que para mim e para vocês, esse Natal também seja transformador. Assim como foi transformador para aquelas pessoas. Esse Natal abra horizontes novos, assim como abriu horizontes novos para aquelas pessoas. E principalmente, para que esse Natal nos mostre o que de fato a vinda de Jesus significa para a gente, para nós, como pessoas humanas, nesse conflitivo, assustador e inseguro século 21 em que estamos, que a nossa compreensão sobre o Natal traga a nós, muito especialmente, a compreensão do que Jesus Cristo significa para a gente. Uma das visitas que eu fiz ao pastor Davi Gomes, quando ele já estava no finzinho da sua vida, e já estava com uma demência bastante avançada, eu me lembro que ele não reconheceu nenhum de nós, e eu convivi com o pastor Davi Gomes muito. Eu comecei a pastorear muito novo, com 21 anos, aí o Davi Gomes me chamava de, esse aqui é o meu adolescente. Saudade desse tempo que eu era chamado de adolescente. Aí chamava de meu adolescente. E eu conversei muito com ele, muitas vezes. E quando eu fui visitá-lo, ele já não lembrava mais de mim, já não lembrava de ninguém do grupo. Ele residiu nos Estados Unidos durante algum tempo, onde ele fez mestrado. Eu me lembro que eu cheguei, durante a conversa, eu fiz uma pergunta em inglês para ele respondeu em inglês. Tinha alguns momentos de lucidez, mas não lembrava quem era a gente. Aí fomos orar. E no final da nossa oração, a pessoa que estava orando disse, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Nessa hora, o Davi Gomes disse, esse aí eu sei quem é. Esse aí eu lembro. Que Jesus, nesse Natal, possa marcar nossa vida dessa maneira. Que até nos nossos momentos menos lúcidos, jamais nos esqueçamos do que Jesus realmente significa para a gente, e que assim seja. Amém.